Deus. Vamos fazer uma oração logo de início, aqui antes de entrar na palavra. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações poderosamente, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Enquanto nós estamos Te ouvindo, Pai, ouvindo o Senhor falar nos nossos corações, quebrantando os nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso, opera as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, cura, liberta, restaura, em nome do Senhor Jesus. Declaramos numa só fé, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha a governar os nossos corações, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo e fiel. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Hoje o tema é aprendendo com o mestre. Aprendendo com o mestre. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso no Evangelho relatado por Lucas. O capítulo é o 2. O tema é aprendendo com o mestre. Por isso que eu vou pedir toda a atenção dos irmãos. Vou pedir para o irmão, por gentileza, para o irmão segurar um pouco, não está indo no banheiro enquanto a palavra está sendo pregada, para o irmão não estar se levantando para beber água. Espera um minutinho, alguns minutos, assim para o irmão também não ficar conversando com o irmão que está do lado, porque a palavra pode estar sendo roubada. Amém? Espera a palavra ser pregada. O tema qual que é mesmo, minha gente? Vamos ver se o pessoal está atento. Qual que é o tema? Aprendendo com o mestre. Quem é o nosso mestre? É o nosso Senhor Jesus, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz, amém? E o que nós iremos aprender hoje, pastor, com o mestre? Vamos aprender a ter foco. A ter foco. Você vê que Jesus, ele, vamos dizer assim, jovem, 12 anos, vamos dizer uma criança, ele já tinha foco. Ele já tinha foco. Com 12 anos, ele já vem nos ensinar, e assim devemos ensinar aos nossos filhos também a ter foco. Chegar com 12 anos, a criança já tem que ter um foco na vida. O que você quer ser? Tem que ter um foco. Era por costume ali, tanto de Maria, de José, eles irem todo ano ali em Jerusalém comemorar a festa da Páscoa. E eles foram, terminou a festa, eles foram embora, assim, sabe, coisa de pai e mãe, vamos embora. E eles estão indo embora, de repente eles começam a sentir falta ali. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles começam a se apavorar. Quem já perdeu o filho assim, esqueceu o filho em algum lugar? Quem já aconteceu isso? Não dá um desespero? Não, não é? Às vezes na praia eu já vi pessoas, meu filho, cadê meu filho? Começando a preocupar, cadê meu filho? Né? Que o menino sumiu do nada, e depois só vê os bombeiros lá, ó, anunciando, ó, mãe, fulano de tal, em festa, em shopping, né? E ela ficou desesperada, e ela voltou ali para Jerusalém. E quando ela chegou, no versículo 45, Jesus com 12 anos, ele já tinha foco. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 49 de Lucas capítulo 2. Respondeu Jesus: por que vocês estavam me procurando? Olha Jesus, por que vocês estavam? 12 anos, menino, já falando para a mãe, para o pai, por que vocês estavam me procurando? Por que nós estávamos te procurando, Jesus? Você é uma criança ainda, e você já quer ter responsabilidade, por que nós estávamos te procurando? E ele vai responder:
Assim, uma criança, Jesus nos ensinando a ter foco. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Olha aqui, me convém. Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Aqui, já tendo um foco. E qual é o seu foco, meu irmão e minha irmã? Pergunta para o irmão, que às vezes o irmão não tem foco. Pergunta para o irmão que está do teu lado: qual é o seu foco? Vocês estão olhando para mim, não estou vendo ninguém perguntar para o irmão. Pergunta para o irmão aí: qual é o seu foco? Você tem um foco na vida? Você tem um foco ou você desistiu? Pastor, eu desisti, não tenho mais foco nenhum. Eu desisti. Quem conhece a história de Thomas Edison? Quem conhece? O que ele fez assim maravilhoso assim nas nossas vidas? A lâmpada. E quantas vezes ali ele tentou e deu errado. Mas o que ele tinha, minha gente? Fala para mim. Ele tinha foco, né? Eu pesquisei, ele tentou ali mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes assim, dando errado. Você imagina você fazer lá o trabalho, não, agora vai dar certo. E de repente a lâmpada ali queimar. E ele, não, espera, vamos de novo. Você imagina as pessoas que estavam à volta dele: não, esquece, isso não vai dar certo, vamos procurar outros meios. Mas ele tinha o quê? Tinha foco. Então às vezes, por exemplo, tem pessoas que podem ter perdido o foco. Quem lembra de Pedro, quando ele foi pescar lá e não pescou peixe nenhum? Pois ele volta lá para a praia, para a beira da praia. De repente ele se depara com Jesus pregando. Aí Jesus, ele estava assim, baixo, onde as pessoas não conseguiam ver ele. E ele vê 2 barcos ali. Ele entra no barco de Pedro. Você me dá licença, Pedro? Você dá licença para Jesus no seu barco aí? Você dá licença aí, Jesus? Ô Pedro, você dá licença no seu barco? Uma vez você acredita que uma moça falou assim: você fica usando seu Face aí para falar de Jesus. Jesus não tem Face. Ele também não tinha barco. Pedro emprestou o barco dele para Jesus. Eu empresto meu Face, eu já dei a minha vida para ele. Uma vez uma moça na internet falou isso para mim. Então Pedro emprestou o barco. Jesus começa a pregar a palavra. Já que nós estamos em Lucas, vamos voltar um pouquinho. Lucas capítulo 5. Vou pedir para o irmão me ajudar aqui. E aí, tá cheio de foco? Tem foco? Tá focado? Então, estamos no mesmo foco, então. Estamos focados. Aqui no versículo 3. Lucas capítulo 5, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazete ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantia de peixes que rompia-lhes a rede. Então, você vê que Pedro, ele tinha ido pescar e ele não teve uma grande pesca ali, ele não pescou nada. E quando ele emprestou o barco ali para Jesus, né, depois que Jesus terminou de pregar, aí Jesus libera uma palavra para ele: Pedro, volta lá pescar. Pedro, ele começa a colocar impedimentos assim. Não, já fomos lá pescar, não pescamos nada, Jesus. Eu entendo de peixe, eu vi que o Senhor entende muito de palavra, mas eu entendo de peixe. Mas olha, através da tua palavra, eu vou voltar, eu vou lá. E o texto deixa bem claro que ele pegou grandes peixes. Então às vezes, se você estava sem foco,
eu estou falando para aqui, sendo usado por Deus, para falar, volta a ter foco. Volta a ter foco. E qual é o seu foco? Qual é o seu foco? O que você deseja, meu irmão, assim ser, conquistar? O que você, sabe, o que você deseja? Você precisa ter um foco. Porque, olha, Josué, vou pedir para os irmãos irem em Josué agora, capítulo 1. Estou liberando uma palavra para você também nessa manhã. Você está tomando posse? Você vai voltar a pescar? O versículo é o 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Vocês acharam? Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se você tem Deus, por onde quer que você andar, você vai ser bem sucedido, sim ou não? Então, o que você planejar ali na sua vida, você tendo Deus, você vai conquistar. Mas para isso é necessário você ter o quê? Ter foco. É necessário você ter foco. Agora entenda o texto. Olha Deus dizendo aqui, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então entenda o texto. Aqui, quando você tem um foco, você tem que ter no seu coração, Deus está comigo. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade dele. Você tem que ter isso no seu coração. Você precisa ter um foco, e nesse foco você tem que ter a certeza, Deus está comigo, porque eu também estou com Ele. Por que Deus está falando assim com Josué? E do mesmo modo Ele me usa para falar com você, por conta do versículo 7, vamos dizer assim, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido por onde quer que você andar. Assim, quando você conhece as escrituras, por isso que é bacana, meu irmão, e muito importante, você que tem foco, você meditar na palavra de Deus. Meditar, tirar um tempinho e você meditar. Por quê? Porque quando você tem foco, você vai andar conforme a palavra de Deus nesse seu foco. Você não vai sair, quem consegue me entender? Você não vai sair dos princípios e da vontade de Deus nesse seu foco. E aqui, quem é que faz a vontade de Deus aqui? Quem é que faz a vontade de Deus assim? Assim, não precisa levantar a mão, não. Assim, no seu coração, você faz mesmo a vontade de Deus?
Você está fazendo mesmo? Você está colocando Deus em primeiro lugar? Você conhece mesmo as Escrituras? Às vezes você lê e você não tem um entendimento. Assim, você lê e não entende nada. Por isso que às vezes você não consegue viver o que as Escrituras te pedem. Aí eu te pergunto assim, você está colocando Deus em primeiro lugar? Por isso que Deus me usa, entenda isso. Ele me escolheu assim para me estar orientando. Isso é um dom que vem de Deus, não é do homem, não é curso, não é estudo que você faz ali. É um dom, Deus te escolhe, Ele te dá um dom para você passar ali, para o servo passar aquilo que Deus quer para a igreja, aquilo que o texto está dizendo. Por isso que é importante, meu irmão, assim, do irmão e a irmã, estar colocando Deus em primeiro lugar, amando Deus sobre todas as coisas. Às vezes, por exemplo, se você pode estar vindo nos cultos de quarta, de sexta, de domingo, compareça, porque eu costumo dizer muito isso daqui, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou para a igreja e Deus vai falar comigo do mesmo jeito. Se Ele souber que você tem condição de vir para a igreja e você não está vindo por causa de preguicinha, né? Assim, Ele não vai falar. Eu conheço a palavra de Deus. Ele não vai falar, me desculpa. Você vai achar que Ele está falando. O nosso coração, o que ele é, minha gente? Enganoso. Agora, por exemplo, meu irmão, agora se você vem, não tem nada para fazer, estou cansado, mas eu vou lá. Você pode ter certeza que Deus, Ele vai te orientar. E aonde você pisar, a planta do seu pé, ali Deus, Ele vai estar com você. Onde você colocar o seu foco, Deus também vai estar com você. Deus vai estar com você. Mas entenda uma coisa, às vezes, pastor, não dá para mim estar vindo de quarta e sexta. Porque eu trabalho, pastor. Assim, eu trabalho, dá só para mim vir nos domingos. Assista as pregações e olha, se desprende, tenha foco. Você que está assistindo, tenha foco aqui no que eu estou falando também. Tenha foco na palavra, porque é ensinamentos que Deus vai te dar para você ter uma vida com Ele. Igual eu disse, Jeremias fala, né? Assim, Deus fala através de Jeremias: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E Hebreus capítulo 13. O versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, não é apenas estar aqui, você precisa ter foco. E o foco, em primeiro lugar, que eu quero falar para os irmãos, você pode ter um foco lá, não, vou montar uma empresa, pastor, vou ter esse foco aí, vou até o final, vou me espelhar em Thomas Edison. Mas em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, seu foco tem que estar em Deus, em primeiro lugar, porque tem pessoas que querem viver lá as palavras de Josué, que Deus lançou para Josué, que lança para as nossas vidas também, mas sem fazer o que Josué estava fazendo. Deus não mandou para ele meditar na palavra de dia e de noite e tomar um grande cuidado ali. Assim também Deus fala nos nossos corações. E isso, você conhece a palavra. Primeiro passo é amar Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar, porque aqui, igual o irmão leu, obedeceis aos vossos guias. Que Deus, igual fala, eu sou um guia dos irmãos, e a minha intenção é levar os irmãos para Nova Jerusalém, mas também orientar os irmãos: se você fizer desse jeito, né, vai dar certo, porque
essa é a vontade de Deus, e nada é impossível, mas é dessa maneira, ensinando os irmãos a andar conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas para isso é necessário vocês obedecer. Por isso que eu falo, é ouvir e ter foco nisso que eu estou falando, colocando Deus em primeiro lugar. E olha, eu quero falar isso por quê? Porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje, será eternamente. Ele é um Deus misericordioso. E eu peço para os irmãos irem agora, 2 Crônicas, capítulo 15. Vamos andar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Assim como ele falou para Asa, ele fala conosco também. 2 Crônicas, capítulo 15. O versículo é o 2. Você lê para mim, filho? Acharam? Vou esperar os irmãos achar. Pode ler. Segundo Crônicas, capítulo 15. Então você está com foco mesmo? Seu foco, em primeiro lugar, vai estar em Deus, assim, na palavra de Deus. Versículo 2. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. O Espírito Santo ali veio sobre o profeta Azarias, e ele vai entregar essa mensagem para Asa. E o texto deixa bem claro: enquanto você estiver buscando Deus, Deus vai deixar você achar Ele vai estar com você. Mas o texto fala assim, quando você me deixar, Ele também vai te deixar. E por isso que eu estou falando assim, para os irmãos ficarem atentos, tendo foco na palavra. Porque às vezes Deus ele pode deixar uma pessoa dentro da igreja, deixar. Por quê? Porque a pessoa não ouve Ele. Fala assim, nem está prestando atenção, Fábio, nem está prestando atenção. Você está falando de foco, a pessoa está pensando, sabe, em outras coisas. E Ele deixa, você entendeu? Por isso que eu estou falando assim, não é apenas estar na igreja. Não é apenas estar na igreja, é ouvir e falar assim, não, olha, Deus quer que eu faça desse jeito, eu vou fazer desse jeito, eu não vou fazer desse outro jeito, porque não é a vontade de Deus. Então, voltando lá para Lucas, só para os irmãos entenderem, você vê que Jesus, Ele vem nos ensinando a ter foco, de pequenininho, isso eu falo, é bom passar para os nossos filhos, sempre está falando só o que você quer ser, não, vamos colocar alguma coisa aqui, meu filho, olha, o que você acha isso aqui, para você, qual que é o seu desejo? E assim, ensinar ele a ter foco. Você vê que Jesus Cristo nos ensina, até mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quem conhece esse texto aqui? Quem conhece? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar as coisas terrenas, que depois o reino de Deus será acrescentado. É assim, não? Então ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando ele fala isso, é para você ter foco. Nada pode te prender, nada. Se não ficar preocupado com o dinheiro, meu irmão, sabe, não ficar preocupado com o que você vai comer amanhã, com as suas vestes. Primeiro ele fala para você ter foco nele.
que todas as coisas vai ser acrescentadas. Ele vai estar contigo aonde você estiver, mas para isso é necessário você focar nele, porque senão, igual eu disse, não vai encontrar. Por isso que ele fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por isso que ele vai falar, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus. E devemos se preocupar com isso. Fala, não, eu tenho que entrar, porque é uma eternidade. É uma eternidade. Também vou falar aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 11 em diante. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então você precisa estar focado nele. Você entendeu? Focado mesmo, focado em Deus. Nada, nem ninguém assim pode te tirar desse foco. Quem consegue me entender aqui? Todos vão estar focados. O pastor não estava tão focado assim não, mas eu vou focar nele. Eu vou focar nele. Então, vou pedir para os irmãos irem em Colossenses capítulo 3. Davi só no sapatinho de fogo ali, hein? Eu vejo ele só, é benção. Eu creio que enquanto Davi está marchando aqui, ó, Deus está operando grandes milagres nas nossas vidas, meus irmãos. Eu creio. Deixa eu ver aqui, qual foi mesmo o texto que eu falei mesmo, meus irmãos? Vamos ver se os irmãos estão focados mesmo. Está focado mesmo em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, se você foi mesmo ressuscitado com Cristo, essa é a prova que Deus nos dá. Você tem que estar focado, buscando as coisas lá do alto. Você lê aqui novamente, no versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pode. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Então, focado, pastor, eu tô ainda na arrogância com minha esposa. Pastor, eu ainda tô na arrogância, ainda eu falo palavrão ainda. Pastor, eu ainda estou no pecado, assim, eu fumo, eu bebo, né? Você precisa estar focado. Eu vou continuar aqui nesse texto, mas eu vou ler aqui João capítulo 11 também. Só espera aí, que eu já vou voltar para aí. João capítulo 11, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quando uma pessoa tem foco, uma pessoa que está no mundo, está na carne ainda, não está vivendo as coisas espirituais, assim, ela tendo foco, ela fala assim, eu estou morta mesmo. Olha, eu estou ainda nos desejos carnais. Ela tendo foco, crendo em Deus, o texto deixa bem claro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É igual um dia eu estava mortão na presença de Deus. Assim, eu estava morto, fazia as coisas do mundo, mas eu tive um foco. Eu falei assim, olha, eu vou te buscar, eu quero te conhecer, mas para isso eu tive que focar nele, focar em Deus, focar, e aquilo que eu achava que era impossível, ele me libertar. Eu já cheguei e falei, não tem mais jeito para mim, ninguém consegue, nem Deus me transforma. Eu cheguei a pensar assim, nem Deus me transforma,
nem Deus me transforma, mas eu estava focado nele ali, falei assim, mas nem Deus me transforma, e ele me transformou. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, mas eu tive esse foco. Então ele continua falando de foco aqui: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerás, nunca morrerás. Para isso é necessário você ter foco. Voltando aqui em Colossenses capítulo 3, no versículo 1 em diante, novamente, guerreiro. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Posso falar algo para vocês? A gente não sentir fé não, pode continuar. Pode continuar. Você falar mesmo? Vai querer ouvir? Vocês querem ouvir mesmo? Vou falar então. Vocês são mesmo. Tem Marta. Marta aqui, Deus revela também. Tem Marta. Quem conhece a história de Marta? Marta está muito afadigada, está perdendo o melhor, que é a palavra de Deus. Mas Deus também revela que tem Maria, e a Maria escolheu a melhor parte, que foi focar nele, sabe, não ficar ali presa na bagunça, no serviço. Não, focou nele. Olha aqui, no versículo 3 em diante: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, para isso eu falo assim, é necessário ter foco. Você vê que ele fala para Tomé: Tomé, você creu porque viu? Mas feliz é aquele que creu sem ter visto, creu mesmo. Então, assim somos nós. Devemos ter foco ali, para a gente se encontrar com o nosso Deus Todo-Poderoso. E olha, Paulo, ele tinha foco, sim ou não, minha gente? Vou pedir para os irmãos irem em 1 Coríntios capítulo 9 agora. Volta um pouquinho, só voltar um pouquinho. Peça atenção dos irmãos, que aqui também tem um ensinamento tremendo no versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Você vê que Paulo, ele fala: olha, eu estou correndo, mas não sem meta. Então, você precisa ter uma meta. Qual é a sua meta? Qual que é a sua primeira meta, igreja? Pera, eu tô ficando velho mesmo, esperando os 40. Eu não entendi, igreja. Cristo, sua primeira meta é encontrar Ele. Mas para isso, você precisa estar lutando assim para bater a meta. E isso é muito forte. Você vê que empresas, eles colocam meta. Eles colocam a meta lá, vocês têm que bater essa meta, porque é importante, sabe, você ter uma meta. Você fala: essa é a minha meta, eu preciso bater essa meta. Não tem empresas que faz isso? A meta aqui, igual a irmã estava falando para mim, que ela estava trabalhando numa empresa, a meta de segunda-feira lá na empresa, no serviço onde ela estava trabalhando, era R$1.000. R$1.000 na segunda-feira, vocês têm que bater essa meta. Ela teve isso e ela bateu essa meta. Então é bacana você também, eu tenho que bater essa meta. Isso é bacana você ter. Mas primeiro eu quero focar os irmãos para o reino de Deus. Você precisa ter essa meta, igual Paulo, eu tenho essa meta. E olha, você precisa ter a certeza que tudo que você está fazendo, todos os ensinamentos que eu estou passando, você não está dando murro ao vento, igual ele fala. Eu tenho certeza que eu não estou. Eu estou guerreando no mundo espiritual contra principado e potestade, e eu estou dando os murros certeiros, sabe? Eu estou ali guardando a palavra de Deus, estou fazendo ali a vontade de Deus. Então você precisa ter meta, sim ou não?
Mas você precisa, assim, não só apenas ter uma meta, mas ter uma meta específica. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma meta: eu vou emagrecer. Ela vai emagrecer, mas ela não tem uma meta específica, sabe? É bom você ter uma meta específica. Estou colocando exemplo, é só apenas um exemplo. Assim, ser uma meta específica. Eu vou emagrecer. Vou emagrecer, vai 2 quilos. Aí você tem uma meta. Vou emagrecer 10 quilos, assim, menos de 3 meses. Você vai trabalhar, você está entendendo? Você precisa ter uma meta específica. Assim, olha, eu vou emagrecer 10 quilos até 3 meses. Você vai, isso é forte, porque é onde muitas coisas acontecem. Muitas pessoas, elas vão para frente por conta da meta, porque ela trabalha, ela se foca. Você consegue entender isso? Ela está focada na sua meta. Outra coisa que eu anotei aqui: e a meta tem que estar focada na sua realidade, sim ou não, né, minha gente? Porque, milagre é uma coisa, meu irmão. Milagre é uma coisa, meta já é outra. Milagre depende de Deus, aí é com Deus, né? Igual, por isso que eu estou falando, busca Deus em primeiro lugar. Que olha, um milagre que Ele vai fazer é na sua vida, aí é com Ele. Mas busca Ele em primeiro lugar, e vai tomando posse das palavras, e vai semeando fruto, o fruto da palavra. Que aí o milagre é com Ele, mas o milagre é com Deus. Você pode ter a fé lá que for, milagre é com Deus. Agora, a meta vai depender de você, e ela tem que estar na sua realidade. Porque às vezes a pessoa está cheia de fé. Deixa eu colocar um exemplo. A pessoa está cheia de fé, irmão Edson, e a pessoa quer ser um advogado. Está cheio de fé, mas não estuda. Você entendeu? Você consegue entender? Ela vai ser, não vai ser, não está na realidade dela. Então a sua meta tem que estar na sua realidade. Quem consegue entender isso? Se não tiver na sua realidade, né, Davi? Se não tiver na sua realidade, isso não vai acontecer, minha gente. Não, a sua meta tem que estar na realidade. Então, focando em Cristo, focando na meta ali, que é alcançar Cristo. Aqui também Paulo, ele vai dizer aqui, o versículo 29. Bacana a gente colocar isso para nossa meta. 27. Então eu só fiz isso para ver se ele estava na meta, estava focado mesmo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha aqui, você vê que Paulo, ele está focado mesmo. Então ele fica esmurrando. Assim é, meu irmão, assim é, minha irmã. Você tem que esmurrar o teu corpo se você quiser viver essa meta de encontrar Deus. Tem que esmurrar. A vontade da carne é estar dentro da igreja, sim ou não? Sim ou não, minha gente? A vontade da carne é estar na igreja? Não. Essa é a vontade do Espírito. E há essa guerra entre carne e Espírito. Mas tem esse foco que Deus garante. Deus garante a sua vitória. E olha, esmurrando o seu corpo. Isso que Paulo ele vai falando. E olha, igual eu disse, o tema de hoje mesmo, qual que é mesmo? Qual que é mesmo? Aprendendo com o Mestre. Eu vou pedir para os irmãos irem agora no Evangelho relatado por Lucas, capítulo 23. É isso aí. Lucas, capítulo 23. Vamos falar aqui dos 2 ladrões na cruz. Então vamos aprender a ter foco. Olha aqui, lê para mim até o 43. Do 39.
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nessa mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pastor, que esse texto tem a ver com foco. Jesus está falando de 2 ladrões aqui. Tem a ver com foco? Tem muito a ver com foco isso aqui, minha gente. Tem muito a ver com foco. Você vê que um ladrão na cruz, ele começa a blasfemar contra Jesus. Falar assim: tu é Cristo mesmo? Desce daí. O outro não. O outro até repreende ele lá. Fala assim: olha, ele está do nosso lado aqui. E nós somos uns pecadores. Nós somos pecadores. Aqui eu aprendo assim a ter foco e dar atenção para aquelas pessoas ali que tá falando bem da gente. As pessoas que estão falando mal, assim eu não vou dar foco para essa pessoa. Às vezes essa pessoa está querendo foco e você está perdendo ali o seu tempo falando com a pessoa que... Quem conseguiu entender aqui? Teve um ladrão na cruz que estava falando mal para Jesus. Jesus não vai responder ele não. Você vê que o texto, ele não perde o tempo respondendo esse rapaz que está falando mal dele. Ele não perde o tempo ali respondendo. Ele responde o outro: ainda hoje estará comigo no paraíso. Você precisa responder às pessoas que têm o mesmo foco que você. Pessoas que não têm o mesmo foco, não adianta, sabe, você ficar ali parando para perder ali o seu tempo. O tempo nosso é valioso. E eu não vou desperdiçar com pessoas que não... Igual eu falo, minha gente, olha, eu vou ser realista aqui. Olha, eu tô sendo servo aqui para fazer exército. Não assim, pessoas que têm otimismo, já até vitimismo. Até preguei sobre isso. Porque tem uns crentes aí no tela que, por exemplo, você tem que cair assim, bajulando, e a pessoa não, assim, não, isso aqui não, meu irmão, tem que acordar para o evangelho. Tem que, sabe, fala: não, pastor, eu vou ficar firme. Assim, tem pessoas que gostam de ficar, aí para, aí você tem que ir lá de novo. Isso não é um evangelho, não. Meu irmão, é arrependimento, sabe, é andar nos caminhos do Senhor, sabe, não ficar, porque tem pessoas que não vai andar nunca. E eu falo assim, eu tenho uma meta assim, é tantas vezes que eu fico falando, assim, às vezes a pessoa quer andar na perdição, eu falo, não tem como eu ficar perdendo meu tempo ali, se a pessoa mesmo quer, né? Eu vou focar é igual Jesus, ele tinha uma meta, tinha 12 discípulos, mas ele chamava Pedro, Tiago e João, para assim, vou focar neles, porque eles aprendendo, eles vão ensinar os outros ali, né? E tem, por exemplo, tem pessoas que dizem ser crente, que você tem que você tem que amar. Não, assim, não, eu estou indo em outra igreja. Então vai em outra igreja. Oxe, eu vou focar na palavra de Deus. Amém? Eu tenho essa meta. E tem pessoas que é desse jeito, assim, e devemos acordar mesmo para o evangelho. Devemos ter um foco. Não sei se os irmãos conseguiram me entender. Tem pessoas que eu sei ali que eu vou estar, mas tem pessoas que não. Você vê mesmo que é um espírito de erro, né? Você quer ensinar a pessoa e a pessoa nada, quer continuar no erro. Não, pastor, não, aqui é de Deus. Não, tá bom, assim, eu não vou ficar falando, não está pregando o verdadeiro evangelho, né? Se quer ficar, pode ficar. Você entendeu? Eu vou focar nas pessoas que estão entendendo mesmo ali, assim, que senão as pessoas ficam, não vai regredir. Você entendeu? Aqui tem muitas pessoas assim. Estou falando aqui, existe muitas pessoas assim dentro de igreja. E devemos ter foco. Olha, foco em Deus. Então, outro ensinamento que eu quero passar está aqui, em Lucas capítulo 14.
Jesus, ele era desse jeito. As pessoas que abandonavam ele falava assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai não libertar. Você entendeu? Ninguém pode vir, e ele deixava. Os discípulos: oh, Jesus, que palavra é essas duras, né? Mas isso é o Evangelho. Você vê que Jesus, ele nos ensina a ter isso, porque isso é bom, meu irmão. Quando você fala com autoridade, não é desse jeito, é desse jeito. Para de meninice, né? Você vê que, por exemplo, Jesus Cristo, um rapaz que tinha perdido o pai, ele fala para Jesus, ele estava com um psicológico bom para receber aquelas palavras? Não, deixa eu enterrar o meu pai. Jesus olha para ele: deixa os mortos enterrar os mortos, segue-me. Sabe, você imagina, esse é Cristo, esse é... Não, minha gente, pela misericórdia de Deus, vamos acordar assim. Deixa o inimigo ficar colocando vitimismo, fazendo a gente passar por vítima. Não, vamos enfrentar mesmo o Satanás. Eu falei Lucas mesmo, minha gente 14, nossos irmãos estão de parabéns, estão cheios de foco. Vem aqui, guerreiro. Quer ver? O 12 em diante, ó. Isso aqui é ter foco. 14, versículo 12 em diante. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Eu falei do rapaz na cruz, sim ou não? Vocês entenderam? Você não dá, ficar dando foco ali, dando atenção, dando ali, deixando essa pessoa que está falando mal de você roubar o seu foco ali, sabe? Você tem que focar para aquelas pessoas que têm o mesmo foco, tá junto com você. E aqui no versículo 13 está dizendo o que, meu irmão? Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ele não está falando para você chamar o seu inimigo. Você entendeu? Ele fala para você chamar os pobres, aleijados, mancos e cegos. Mas o seu inimigo, ele não manda você chamar para sua casa. Você vai chamar uma pessoa que quer fazer o mal para você, para sua casa? Vai chamar? Você chama? Eu não chamo. Você entendeu? A pessoa que quer me prejudicar, eu não quero estar nem no... Eu oro por essa pessoa. A palavra me ensina a orar. Orar é uma coisa. Orar é uma coisa. Orar. Mas agora, convidar para uma festa, assim, uma pessoa que só quer fazer mal, só quer me dar porrada, não está convidado não. Se você tem isso no coração, não está convidado não. Você entendeu? Não está convidado não. Agora, se você quer fazer o bem, assim para mim, você pode vir. Assim também é. Esse é o texto, esse é o Evangelho, ó. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Amém, meus irmãos. Então isso é ter foco. Ter foco em Cristo. Você vê que Paulo, ele tem vários textos ali que ele mesmo fala: não, você não quer perto de mim não. Então assim, isso é ter foco, para nada nem ninguém te tirar da presença de Deus. Amém, glória a Deus. Então esse é o ensinamento para os irmãos, terem foco. Ter um foco ali específico, tá bom? Mas tendo Deus em primeiro lugar, né? E tomar cuidado, o nosso coração é enganoso, né? Igual assim, a gente às vezes fala: e você ama Deus sobre todas as coisas? Às vezes a pessoa fala: eu amo, mas assim, aí fala assim: não amo nada, nem estou na igreja direto, nem ouço a palavra de Deus, sabe? E se você não ouvir os ensinamentos mesmos de Deus, assim você não vai andar nos caminhos do Senhor. Não é por isso que eu falo, parar de vitimismo. As pessoas ficam ouvindo aquelas pregaçõezinhas que vai falar no nosso ego. Não, foca ali nos ensinamentos. Não, preciso largar isso, preciso ter essa postura. Não, nada, nem ninguém pode, assim, palavrinhas me tirar da presença de Deus. Amém? E vou ter foco nele. Glória a Deus, meus irmãos.
Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu vou pedir para o irmão Erisvaldo aqui, enquanto eu tomo água, ele ministrar a oferta. Aproveitando, meus irmãos, que dia 18, o irmão Erisvaldo já mencionou, teremos a vigília